É loucura temer a morte e viver no erro. Olá, meu nome é Jéssica e eu vou falar mais um pouquinho sobre o livro As Confissões de Santo Agostinho. Hoje vou falar sobre um trecho do livro oitavo, em que Santo Agostinho fala a respeito da sua própria vida e conversão. Todo o livro é sobre isso, mas hoje o foco está nessa frase que eu falei no começo do vídeo. É loucura temer a morte e viver no erro. Era uma situação que Santo Agostinho vivenciou ali no seu processo de conversão. Depois de, por meio do intelecto, ele compreender a existência do Criador, de que o Criador sempre existiu e que suas criaturas passaram a existir por conta do seu Criador, depois dessa compreensão, tornou-se ali um novo dilema o fato de que ele vivia no erro. Qual era o erro de Santo Agostinho? Ele vivia uma vida mundana, dado aos pecados da carne, totalmente promíscuo. Essa situação o fez temer a morte, porque de repente bate aquela dúvida: e se eu morrer hoje? O que acontecerá com a minha alma? Então, esse dilema aparece na vida de Santo Agostinho nesses momentos da conversão dele. E de fato, se pudéssemos enxergar o estado da nossa alma hoje, talvez temêssemos mesmo a morte. Alguns já não temem a morte, porque vivem o Evangelho, porque vivem os sacramentos em dia, vivem de modo justo. Mas e eu? Como está minha alma hoje? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se eu tenho medo da morte, pode ser que seja um sinal da minha vida. Se eu tenho medo da morte, isso significa que talvez eu não esteja vivendo a minha vida da maneira que eu deveria vivê-la. Então, essa é uma característica que é preciso ser pensada. Tenho medo da morte? Se tenho medo da morte, por quê? Provavelmente existe alguma coisa na minha vida que não está certa. É preciso emendar-se logo. Ah, se nós pudéssemos enxergar a nossa alma nesse exato momento. Essa experiência que Glória Polo viveu de uma forma assim, é uma graça mesmo. Glória Polo tem até um livro dela aqui, Da Ilusão à Verdade. Ela era uma mulher abortista e defendia claramente essas pautas. E um dia aconteceu que ela, para se proteger da chuva, ela se recolheu por baixo de uma árvore e um raio atingiu ela. E, nossa, deteriorou muito o corpo dela, queimou muito. Ela realmente havia morrido e ela teve a oportunidade de voltar. Na sua volta, ela pôde contar o que viu e ela teve uma experiência de morte. E ela viu o estado da sua própria alma naquele momento, e ela viu todos os bebês que ela abortou, ela viu que era uma assassina, ela teve consciência de todas as questões que ela defendia e que eram maléficas a ela para sua própria alma. Então, veja, são questões que às vezes o mundo impõe para nós como algo bom, como algo justo. Porém, é preciso ter em mente sempre a salvação da sua própria alma. A porta é estreita. Então, na defesa pela verdade, você sempre precisa ponderar a sua própria alma. A sua alma, depois disso, depois dessa atitude, ela vai ser digna ou não. Então, é bem importante sempre ter consciência disso.
Portanto, realmente é loucura temer a morte, mas continuar no erro. E às vezes as pessoas querem questionar, mas quem garante, né? Ninguém prova que há uma vida eterna, que há vida após a morte, que ninguém prova que Deus existe. Mas também ninguém prova o contrário. Nós temos muito mais provas da sua existência do que provas contrárias. Portanto, o que te custa viver de modo adequado? O que te custa usar da sua única vida para fazer o bem e viver de modo pleno a sua alma? O que te custa? É a única vida que você tem? Mesmo que haja dúvida de tudo, também não há certeza do, do que não existe, né? É muito importante a gente ponderar por esse lado também. Considerar esses aspectos para a salvação da nossa alma. Então, se você teme a morte, mas não muda de vida, passe a refletir um pouco mais a respeito disso. A vida é uma só e irrepetível. A eternidade é tudo mais que vai aparecer adiante, tudo mais que teremos. O que você tem feito para merecer uma boa eternidade? Porque temer a morte e não mudar é a mesma coisa que pedir para padecer depois da morte, né? Então, não vamos brincar com a única vida que temos. Essa é a mensagem principal que Santo Agostinho nos passa. Que Deus nos dê a graça de uma conversão sincera antes da hora derradeira. Até a próxima!